Olá meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade eu gostaria de responder uma pergunta dentro da escatologia. É certo dizer que Jesus mesclou no sermão profético eventos que se cumpririam no primeiro século com eventos que se cumprirão no final dos tempos por ocasião da sua segunda vinda? Este daí é o assunto do nosso vídeo, tá ok? Porém, antes de eu trazer aqui a resposta, eu gostaria de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom e recomenda para outras pessoas também assistir. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Primeiramente, o que é mesclar? Mesclar é misturar assuntos distintos. Alguns teólogos afirmam que no sermão profético de Jesus, ele misturou eventos que cumpririam no primeiro século com eventos que hão de se cumprir no final dos tempos por ocasião da sua segunda vinda. Mas a pergunta é certo dizer que Jesus fez isso? Antes de eu desenvolver melhor a resposta, eu gostaria de te dar uma dica. Depois, com calma, com tempo, em casa, faça a sua leitura do sermão profético com base em Lucas, capítulo 21, o sermão na versão de Lucas. Eu gostaria de ler aqui para vocês 3 versículos. O versículo 5, 6 e 7, que diz assim: E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Observaram bem que as duas perguntas dos discípulos trabalharam o assunto como sendo um assunto só? Eles perguntaram sobre a queda de Jerusalém e também sobre a vinda de Jesus. Eles trabalharam como sendo um assunto só. No decorrer do sermão profético, ou seja, na resposta de Jesus, Jesus não fez nenhuma correção acerca desta forma como os discípulos perguntaram, mas ele entrou dando as respostas. É daí que alguns teólogos afirmam que Jesus mesclou, ele misturou eventos que se cumpririam no primeiro século com eventos que se cumprirão no final dos tempos. Mas aí vem a pergunta, é certo dizer isso? Fazendo uma análise do sermão escatológico de Jesus, eu encontrei 2 problemas, caso algum intérprete ensine que Jesus misturou os 2 eventos. O primeiro problema é que se Jesus tivesse mesclado, ele estaria induzindo o intérprete a uma confusão muito grande. Pode acreditar no que eu estou te falando. A maioria dos pastores que pensam assim, quando interpretam o sermão escatológico de Jesus, não sabem onde ele está falando sobre a destruição de Jerusalém ou onde ele está falando da sua segunda vinda. A maioria dos pastores, quando fazem a leitura de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, não sabem diferenciar. Então, se Jesus tivesse mesclado, ele teria induzido os intérpretes a uma confusão muito grande. Esse é o primeiro problema que eu observei, se caso alguém queira entrar por este viés, por este caminho de interpretação. O segundo problema, se Jesus assim o tivesse feito, tivesse misturado, mesclado, Jesus estaria levando o intérprete a uma zona de conforto. O que é isso? O intérprete teria liberdade para separar por conta própria e, por que não dizer, com base na sua conveniência,
Se isso é referente à queda de Jerusalém e aquilo não é, observe bem que problema sério. E tenho certeza que Jesus não deu esta liberdade a nenhum intérprete do sermão profético, para podermos separar por conta própria o que é destruição de Jerusalém e o que não é. Então, sendo mais direto e claro a resposta da pergunta. Gente, Jesus não mesclou, mas como fiz aqui a leitura, no capítulo 21, versículos 5, 6 e 7, onde os dois assuntos são apresentados como se fosse um assunto só, ou seja, a queda de Jerusalém e a volta de Jesus. São apresentados como sendo um assunto só. E Jesus, no decorrer do sermão, ele não corrigiu nada na postura dos discípulos ao perguntarem desta forma. Tudo indica que Jesus está respondendo do mesmo jeito como vários profetas do Antigo Testamento, eles transmitiam as suas mensagens, as suas revelações proféticas. Muitas das vezes, no Antigo Testamento, os profetas tinham uma visão com dois eventos dentro de si. E eles transmitiam esta visão, esta mensagem profética para a sua audiência, como sendo uma coisa só. Porém, dois eventos dentro de si. Tecnicamente falando, isso é chamado de dupla referência dentro de uma profecia. Se uma profecia tem dupla referência, ela tem também duplo cumprimento. Então, como devemos interpretar o sermão escatológico de Jesus? Devemos interpretar com base na dupla referência a qual ele nos propõe. Ele está falando ao mesmo tempo da queda de Jerusalém e ao mesmo tempo do final dos tempos. Então a interpretação mais correta é que cada palavra de Jesus, primeiro ela seja interpretada à luz da queda de Jerusalém, eventos do primeiro século, e depois as mesmas palavras de Jesus devem ser interpretadas à luz do final dos tempos. Muitos pastores não fazem uso deste método deixado por Jesus de dupla referência, é porque ele confronta vários ensinamentos dentro de muitos segmentos cristãos, conforme nós conhecemos. Mas na realidade é isso que está acontecendo no sermão escatológico. Você já observou que no Novo Testamento existem dois blocos proféticos? Sermão profético e Apocalipse. A revelação que foi dada a João décadas depois do sermão profético. Por que tem esta revelação no Novo Testamento? É porque o primeiro bloco, que chamamos de sermão escatológico, ele primeiramente apontou para a queda de Jerusalém. Logo, teve um cumprimento com personagens representativos. E já o livro de Apocalipse, ele vai trazer consigo, quando ele se cumpriu, o ápice da profecia da segunda vinda de Jesus. É a mesma profecia, mas os eventos estão com um cumprimento no primeiro século que apontam para cumprimentos que virão no final dos tempos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Não é correto dizermos que ele mesclou. O correto é dizer que em todo o sermão profético, Jesus deu duplo cumprimento à sua profecia, tá ok? Eu espero assim ter conseguido esclarecer mais esse ponto dentro da escatologia bíblica. E se você gostou desse vídeo, eu vou subir para você agora um vídeo onde eu trato da grande tribulação escatológica, mostrando claramente que ela está em duplo cumprimento. Primeiro tratando da destruição de Jerusalém e depois do final dos tempos, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais esse vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.